Sejam muito bem-vindos ao canal Tubion, o seu canal de curiosidades em geral. Se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe seu like. Vamos ao vídeo! Alguns objetos, não sei falar qual a razão, nos chamam a atenção. Às vezes pela sua beleza, ou pela sua utilidade, ou ainda, quem sabe, simplesmente por alguma identificação. Tem algumas profissões também que nos chamam a atenção mais do que as outras. A profissão de marceneiro, por exemplo, acho fantástica, pois nos remete a pensar em uma árvore que um dia foi plantada, que nos forneceu as madeiras das mais diversas qualidades e dessa matéria-prima surgem os interessantes móveis. Móveis esses que nos rodeiam, que nos cercam no dia a dia e que contam e fazem parte da história de vida, não só de uma geração, mas sim de várias. Por eu curtir muito móveis e principalmente as cadeiras, é sobre elas que vim falar um pouco aqui hoje para vocês. Esses móveis estão ali a observarem e fazendo parte da decoração, ocupando o mesmo espaço que o seu. As cadeiras, sejam elas de que estilo for, estão ali sempre úteis, nos acompanhando e nos oferecendo um assento para o descanso merecido. Como e quando foi criada a cadeira como conhecemos hoje? Como é a sua história? A cadeira como a conhecemos hoje surgiu no Egito. A vida egípcia era toda invadida pela religião. E através dela é que eles interpretavam o universo, justificava sua organização social e política, bem como determinava o papel de cada classe social. E assim, também toda a produção era orientada pela religião. A civilização egípcia foi uma pré-clássica, uma civilização que se desenvolveu em torno do rio Nilo, onde ofertava água e terras férteis, podendo o homem fixar-se ali. O estado era controlado pelo faraó, o qual era o dono da terra e controlava todo o trabalho agrícola, os templos, as pirâmides, as construções dos canais e a administração das minas. A divisão social do povo está bem clara na pirâmide acima, onde pode-se observar que a servidão era coletiva. A maior parte da população se encontrava nessa classe de trabalhador que era obrigada a sustentar o faraó, e a classe da elite dominante, pagando altos tributos em forma de bens ou trabalho. Uma das primeiras civilizações a utilizarem-se de móveis, próximo aos que conhecemos hoje, foram os egípcios. Já foram descobertas em outras civilizações alguns tipos de móveis feitos e adaptados por pedras, mas móveis semelhantes aos atuais, o seu início de utilização e fabricação foi na civilização egípcia. Trono de Tutankhamon, século XIV AC. Esse trono foi feito em madeira esculpida, recoberto com uma lâmina de ouro e ornamentado com incrustações multicoloridas em vidro, cerâmica esmaltada, prata e pedras. Trata-se de uma das peças mais esplêndidas do tesouro de Tutankhamon. É por isso que a arte egípcia se construiu sob as edificações mortuárias, por entender que os mortos, ao deixarem essa vida, deveriam levar com eles os objetos que aqui lhe pertenciam. Sendo assim, a preservação dos mortos e seus pertences possibilitou a descoberta de vários móveis em algumas tumbas, como a do jovem faraó, por exemplo, Tutankhamon. Foram os egípcios que adicionaram encostos aos assentos, inventando assim a cadeira. Assim como toda a história do desenvolvimento de um produto, a cadeira foi a cada momento da história sendo reeditada e refeita, com os mais variados estudos e modelos, melhorando e a adaptando às necessidades do homem de cada época. No Médio Império, 2040 a 1640 a.C., as cadeiras começam a ser acolchoadas para oferecer mais conforto. Porém, elas ainda não tinham os braços de apoio. Foi a partir do Novo Império, 1540 a 1070 a.C., que apareceram os braços para apoiar nas cadeiras. Não é difícil imaginar que a necessidade de movimentar uma pessoa acidentada ou doente com mais facilidade do que pegá-la pelas pernas, pelos braços ou colocá-la nos ombros existiu desde os primeiros dias do homem sobre a Terra.
Embora no início levado muito naturalmente às costas de homens mais fortes pelas matas ou pradarias, o homem ferido foi aos poucos carregado sobre galhos de árvores arrastados pelo chão ou sobre pranchas trançadas com cipós, mais facilmente arrastadas quando apoiadas em pernas, adrede preparadas à moda das muitas raças de índios que dominaram as planícies atualmente ocupadas pelo Canadá e Estados Unidos da América. Trenós e carrinhos de mão, que nossos habitantes da zona rural chamam de carriola, foram também utilizados desde a Idade Média. No entanto, é impossível detectar em que momento algum incentivo o ser humano notou que, colocando rodas sobre um assento ou sob uma cama em que a pessoa estivesse acomodada, a tarefa seria menos cansativa, muito mais fácil e demandaria muito menos esforço. Além disso, provocaria menos dor e desconforto para o transportado. Uma das primeiras e alegóricas gravuras de uma cadeira de rodas que chegou até nós está em um vaso grego do século IV a.C. Nela aparece muito claramente Hefesto, o deus grego da metalurgia e das artes mais finas, comodamente sentado em uma cadeira de rodas com raios, inovador e acionado por 2 cisnes. Muito imaginativo, ou seja, ideia de uma cadeira de rodas autopulsionada, anfíbia e que não demandava esforço algum do ocupante. Esse mitológico deus grego sempre foi considerado na cultura grega antiga como muito competente em sua profissão. Criação da cadeira de balanço. Muito tempo depois, no século XVIII, por volta de 1725, surgiu então a cadeira de balanço. Pelo que tudo indica, essa criação teve origem na Inglaterra por Benjamin Franklin, o homem da nota de $100. A partir do século XIX, o modelo passou a ser fabricado pelas empresas de mobiliário, principalmente pela oficina de Duncan Piff, pioneiro em móveis de estilo império em Nova York. Como você pode conferir na imagem, essas cadeiras possuem os pés traseiros e frontais interligados 2 a 2, o que possibilita o seu movimento de ir e vir. Essa ligação é feita normalmente por 2 bandas laterais encurvadas, seja de madeira, de ferro ou outro material. Essa peça tem um formato bem parecido ao de uma lua minguante. Dessa forma, uma cadeira de balanço não fica em contato total com o solo, mas apenas num ponto específico de cada lado. Como resultado, a cadeira exige mínimo ou nenhum esforço muscular de quem a utiliza, e por isso é muito querida por pessoas idosas, proporcionando maior descanso e conforto. E aí, o que acharam do vídeo? Deixe sua opinião na descrição. Acompanhe também as nossas redes sociais, link na descrição. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos. Te encontramos lá!